Então, quando a gente come o alimento rico em proteína, primeiramente ocorre uma mastigação para triturar o tecido que você está comendo, se for uma carne, se for um peixe, alguma coisa nesse sentido. Depois você deglute. Quando você deglute, no estômago começa o processo digestivo para haver a absorção dessas proteínas, tá? Então ali, cara, super importante, porque a proteína inteira, ela não é absorvida para o nosso organismo. Tem que haver o fracionamento de toda aquela molécula para chegar aos aminoácidos, que são como se fossem assim, tijolinhos, né, de uma casa. Então tem que tirar cada tijolo e são esses aminoácidos que serão absorvidos integralmente pelo intestino. A molécula inteira não entra para a corrente sanguínea, entendeu? Por isso que eu falei. Tem que ter uma série de fatores que ocorrem no nosso organismo para fracionar essa molécula de proteínas e separar em aminoácidos. Aí são os aminoácidos que são absorvidos, tá? Então, esse processo de quebra dessa grande molécula de peptídeo, que são vários aminoácidos, começa no estômago através da ação de uma enzima, que também é uma proteína, tá? Começa a cortar essa molécula em moléculas menores, chamadas peptídeos maiores. Então, essa enzima chama-se pepsina. A pepsina está lá dentro do estômago, é produzida pelo próprio estômago. Agora, vejam que coisa incrível. Para essa enzima ficar ativa, ela tem que se transformar de pepsinogênio em pepsina, porque dentro do estômago não tem pepsina, tem pepsinogênio. E o pepsinogênio, para se transformar em pepsina, para cortar a molécula de proteína, tem que ter um meio ácido. Olha que coisa incrível, tá? Ácido. Muito ácido. Por isso que tem a produção de ácido clorídrico dentro do estômago. Então, a produção de ácido clorídrico faz com que o pepsinogênio, que não corta proteína, não tem atividade na proteína, se transforme em pepsina, que é a enzima que vai cortar a proteína ali dentro do estômago. Mas para essa transformação tem que estar num meio ácido, tá? Se esse meio ácido não está, não ocorre a transformação de pepsinogênio em pepsina, então fica sem pepsina para cortar as moléculas de proteína. Então vamos lá. Entretanto, é aquilo que a gente sempre conversa aqui nos nossos vídeos, nas nossas lives. Quando você toma muito líquido durante a refeição, o que acontece com o meio ácido do estômago? Dilui, então alcaliniza, e aí não ocorre com muita frequência a transformação de pepsinogênio em pepsina. Então as moléculas não são cortadas de proteínas, então tem um processo de dificuldade de absorção das proteínas. Então já começa por aí. Por isso que tem que ter um meio dentro do estômago, né, muito ácido, para poder ter uma boa absorção de proteínas. Aquelas pessoas que querem ganhar massa muscular, eu recomendo não tomar líquido na refeição, porque senão você vai ter dificuldade de ter disponibilidade de pepsina para cortar a molécula de proteína. Muito bem, esse é apenas o primeiro passo. O primeiro passo de corte dessa proteína. Bem, depois que a pepsina corta a molécula de proteína, ela pode ser absorvida? Não, porque são pedaços muito grandes ainda de moléculas de peptídeos que necessitam ser mais fracionados. E essa fração, esse fracionamento, né, mais acentuado dessa molécula ocorre no intestino delgado, que é depois que a proteína sai do estômago, vai para a primeira porção ali do duodeno, do jejum, que é o intestino delgado. E aí, então, ali vão agir outras enzimas
cortadora daqueles peptídeos para ficarem menores ainda, que é chamado, que são duas enzimas produtoras que são produzidas lá no pâncreas. Olha aí, o pâncreas produz enzimas que serão a tripsina e a quimitripsina. Não precisa gravar esse nome não, tá? Mas eu só estou falando que tem enzimas, que são tripsina e quimitripsina, que são produzidas do pâncreas, também vão lá cortar em fragmentos menores ainda essa molécula de proteína, tá? Muito bem, mas ainda não transformou em aminoácido. Aí o alimento proteico desce para a parte final do intestino delgado. É aí que outras enzimas começam a agir, que chama-se carboxipeptina e peptidase, e também a aminopeptidase, que são a carboxipeptidase e a aminopeptidase, que são enzimas que aí sim vão transformar aquelas moléculas menores em aminoácidos para serem absorvidos. Aí sim ocorre a absorção adequada, tá? Então, olha o processo todo que tem que fazer. Então, se tiver problema de deficiência de enzimas produtoras no pâncreas, de enzimas produtoras no intestino, de enzimas produtoras no estômago, essa absorção não se fará de maneira adequada de proteínas. Além disso, é sempre importante que vocês tenham a noção de que aproximadamente, mesmo estando tudo funcionando direitinho, esse processo enzimático todo para fracionar a molécula da proteína para ela ser absorvida, cerca de 5% da proteína que se come vai ser eliminado na íntegra pelo intestino grosso e vai sair junto com as fezes. Então sobe 95% das proteínas, se tiver esse processo enzimático todo funcionando bem, tá? Então, por exemplo, se você toma excesso de líquido na refeição ou tem refluxo, que vão diminuir a ação ácida do estômago, isso tudo vai causar uma deficiência de absorção de proteínas, mesmo você comendo proteína.